Olá pessoal, eu sou o professor Márcio, agora atuando mais como consultor do que como professor, mas continuando nosso papo sobre educação no Brasil e abordando agora um tema espinhoso, delicado, controverso, que traz diversas possibilidades de análise, diversas discussões possíveis com relação a esse tema. Conforme proposto no primeiro vídeo desta série, neste vídeo falarei sobre a inclusão na educação, ou educação e inclusão, ou ensino e inclusão, né? Sobre diversos aspectos, né? Diversas vertentes, e prometo para vocês, juro para vocês que não conseguirei abordar todas as possibilidades que existem, porque inclusão é um tema complexo, educação e ensino são outros temas também um tanto complexos, e a união dessas complexidades gera então um campo de discussão muito vasto e muito amplo, tema para uma vida inteira de discussões sem chegar a um resultado. E vamos partir da minha experiência como professor para elucidar e para trazer alguns comentários sobre esse tema, visando esclarecer e visando criar mais dúvidas, né? Porque muitas pessoas dizem que a função do professor não é dar as respostas e sim fazer perguntas. Então vamos fazer algumas perguntas aqui. Se você já viu o vídeo passado, e se você está aqui assistindo esse vídeo, muito provavelmente você viu o vídeo passado e concorda com algumas coisas que eu falei. O ensino é uma parte da educação. A educação é muito mais ampla do que o mero ensino de sala de aula. E eu falei no outro vídeo também que não necessariamente você aprende na sala de aula. Você aprende muito mais em casa ou em outros lugares do que necessariamente na sala de aula. Então, o ensino, que é essa parte da sala de aula, ela é um tanto limitada com relação ao contexto enorme que é a educação, que está em livros, em discos, em música, em museus, em teatros, em cinema e várias outras questões, inclusive conversas que a gente tem são algumas vezes educativas para nós, né? Conversa com profissionais, e aí vem palestras, reuniões e etc., que podem contribuir com a nossa educação como um todo, nossa formação educativa, nossa formação cognitiva, né? Então vamos lá, a primeira pergunta é: o que é inclusão? Se inclusão a gente está falando de deixar todo mundo entrar, ou sem nenhum filtro, sem nenhuma consideração, eu pego meu filho de 14 anos, que está agora no 8º ano do ensino fundamental 2, né, que ele chama no colégio que ele estuda, e matriculo ele numa faculdade. Se isso é inclusão, né? Se inclusão é ter todo mundo dentro, né, sem nenhum filtro, e se você tem filtro, você já não tem uma inclusão total, né? Essa é uma primeira prerrogativa, né? A segunda prerrogativa é que nível de inclusão, né? Em que nível nós vamos proporcionar essa inclusão? Então a primeira pergunta é: o que é inclusão? A segunda pergunta é: em que nível se dará essa inclusão? Em que nível nós estruturaremos essa inclusão no ensino? Na educação é fácil, né? Na educação como um todo, você falar de inclusão é muito fácil, porque você tem hoje em dia os filmes que são dublados, que são legendados, que isso já é uma questão que facilita, por exemplo, para uma pessoa que tem deficiência auditiva, de ver um filme, né? Você tem até aquelas legendas, os closed captions, que mesmo filmes dublados podem ter lá a legenda do filme, e aí você tem que aqui ter uma música dramática, aqui tem uma música romântica, e isso tudo está contextualizado naquilo para facilitar a absorção daquela cultura por meio de pessoas com deficiência auditiva. Deficiência visual, né? Então, você tem espaços onde você tem leitura em braille para algumas áreas.
tive uma experiência agora no recesso de julho da escola do meu filho. Fomos para Curitiba, no estado do Paraná, capital do estado do Paraná, e fomos no Jardim Botânico da cidade. Um espaço lindo, maravilhoso, que é para ser consumido com os olhos e com o nariz, né? Porque o cheiro das plantas e coisa assim. Todos os espaços, claro, né, devidamente marcados com plaquinhas em braille para que as pessoas com deficiência visual pudessem ter acesso aos locais, né, se locomover. Curitiba é uma cidade realmente ímpar nesse quesito, uma cidade exemplo para outras cidades do país, né? Mas dentro do Parque Botânico, dentro do Jardim Botânico de Curitiba, tinha um espaço reservado não, mas específico para pessoas com deficiência visual. Você tinha era um círculo, né, um círculo grande, claro, em volta, né, do jardim, um caminho, vamos dizer assim, um caminho em forma de circuito, que as pessoas podiam, e tinha pequenos vasos, né, tinha o corrimão, e atrás do corrimão, próximo, tinha um vaso, um espaço com plantas colocadas, e na frente da planta uma plaquinha em braille dizendo o que era aquela planta, onde ela poderia ser localizada, qual era a função dela, se era medicinal, se não era. E uma forma de você, com a deficiência visual, poder manusear aquela planta e reconhecer aquela planta depois, no momento que você fosse fazer uma compra, por exemplo. Isso aqui é hortelã, isso aqui é salsinha, isso aqui é cebolinha. Principalmente essas questões de temperos que a gente tem contato no comércio em geral, assim, né? E depois, claro, você seguindo aquele percurso, aquele circuito, você tinha questões dos outros sentidos, como a audição, o olfato, que você tinha locais específicos para isso. Então, é uma forma de você gerar esta inclusão, tá? Então, vamos dizer, na educação, em alguns aspectos da educação, você consegue proporcionar esta inserção. Agora vamos para a sala de aula, né? Vamos fazer uma questão de sala de aula agora. Como é que você vai inserir uma pessoa com deficiência visual na sala de aula se você não tem as apostilas e os livros em braille? Como é que você vai inserir uma pessoa numa sala de aula, uma pessoa que tenha certas limitações cognitivas, né? Não estou dizendo que não tem que ter acesso ao ensino formal, ao ensino, mas é limitante, né? Você tem que preparar o colégio ou a sala de aula para aquele aluno. Não estou dizendo que não tenha que estar na sala de aula, né? É uma coisa bem complexa isso aqui, e eu não quero ser indelicado com ninguém. Eu só quero que a gente aumente o nosso grau de entendimento disso. Porque, vamos lá, se o pai quer que o filho com a sua limitação seja incluído na sociedade, seja incluído no colégio, você está dizendo assim para o colégio, trate-o como um outro qualquer. Você não está dizendo que não, meu filho tem que ser tratado de forma diferente porque ele é diferente. Porque num colégio, todos são iguais. Por isso que tem o uniforme, para todo mundo estar igual, para todo mundo, não somente uma questão de identificação, mas para que todos sejam tratados iguais e para que todos estejam iguais dentro do colégio. Com as suas distinções ali de, o ensino médio tem um uniforme um pouco diferente, né? Até determinado ano você pode usar determinados tipos de uniforme. Mas assim, o uniforme é para uniformizar os alunos, para dizer aqui, aqui ninguém é especial, aqui ninguém é diferente. E se você começa a tratar os diferentes diferentemente, você está gerando uma válvula para que várias pessoas se apoiem nesta válvula para ter uma certa vantagem, né? De novo, não estou dizendo que não tenha que ter tratamento diferencial. Tem que ter, porque são pessoas que têm problemas de aprendizado e têm que ser tratadas de forma diferente. E todos, pela nossa Constituição, têm direito à educação.
A educação é um direito de todos, está lá na Constituição. Nós não podemos abrir mão disso. Mas então não seria do Estado se preocupar com isso e proporcionar, então, formas de ensino ou espaços de ensino para essas pessoas que têm essas limitações? Ou será que os pais, vendo que a possibilidade do ensino promovida ou provida pelo Estado seria tão ruim que ele prefere matricular o filho num colégio normal, vamos dizer assim, para que o filho seja, então, dentro das limitações dele, educado, né? Ou ensinado, vamos dizer assim, que educado, a gente já falou no outro vídeo também, é uma questão de casa, né? Educação vem de casa. Durante meu período como professor, eu tive alguns alunos com as suas limitações, com os seus problemas. Lembro bem de 2 casos de alunos com um certo grau avançado de autismo. Eles não conseguiam fazer trabalhos em equipe, eles não conseguiam interagir com o resto da turma, eles não conseguiam participar das atividades. Porém, eram muito solícitos, eram muito efusivos, vamos dizer assim, eles eram muito... né, lá no mundinho deles, você pensa que eles não estão fazendo nada, mas na verdade eles estão captando tudo que você fala. Tanto é que, às vezes, num rompante lá, faziam comentários muito pertinentes ao que estava sendo discutido em aula, porém sem essa capacidade de socializar assim plenamente. Mas volto a dizer, pessoas altamente inteligentes, pessoas capacitadas, mas com suas limitações. E hoje em dia, pelo menos nas faculdades, você tem projetos integradores, você tem projetos que as pessoas têm que participar, trabalhar em conjunto, porque é como se fosse um preparatório para o mundo do trabalho. É interessante, não é? Não estamos entrando aqui nesse caso, mas como você faz para uma pessoa dessa participar? Ou a equipe acaba assumindo que aquela pessoa está ali e faz a parte dela e acaba, né, não ajudando, porque cansa uma hora também. Eu entendo o papel do aluno nesse sentido, e a gente tem que, já que o trabalho é equipe, a nota é para a equipe, não há nota individual, então a gente não tem como barrar isso, né? Eu sei, como eu disse no começo, esse aqui é um tema complicado e complexo e que tem muitas vertentes de análise, né? Então, o que é inclusão? Em que nível se dá essa inclusão? E o terceiro, né? Que tipo de inclusão? Uma inclusão social, uma inclusão econômica, uma inclusão... A terceira pergunta, e por esse ser um tema tão complexo e cercado de perguntas, vai mais uma pergunta aqui. Que tipo de inclusão se propõe? Né? Uma inclusão social, uma inclusão temática, uma inclusão econômica. Então, assim, se é uma inclusão temática, que a escola tem que tratar de todos os temas, de todos os assuntos, de todas as vertentes, da enorme diversidade que é o Brasil e o mundo, né? Não podemos esquecer que o Brasil é parte de um mundo que é cada vez mais diverso em seus temas de análise. Aí sim, né, uma inclusão temática. Então, o ensino é inclusivo porque ele trata de diversos temas. O ensino é inclusivo porque ele assume qualquer um dentro do seu escopo. O ensino é inclusivo porque ele propicia uma gama de conhecimentos expansiva, né? Isso tudo são formas que a gente pode tratar essa inclusão. Uma questão de inclusão econômica, sim, porque quanto mais instruído, quanto mais conhecimento a pessoa tiver, mais ela pode galgar uma posição melhor num universo profissional, vamos dizer assim.
E aí vem um outro tema que eu quero tratar aqui. A educação é inclusiva ou ela é exclusiva? Vamos lá, né? Eu acho que essa é um ponto importante e um ponto sagaz de análise dessa coisa de educação e de ensino. Então, vamos dizer assim, quanto mais você estuda, quanto mais ensino você tem, quanto mais você participa desse processo evolutivo do ensino, educação infantil, educação fundamental, educação média, educação superior, pós-superior, etc., mais você se torna especialista. Quanto mais especialista você é, quanto melhor profissional você é, mais você ganha. E quanto melhor profissional você é, quanto mais você ganha, mais você se torna diferente daqueles que não participam. Ok, né? Então, nesse ponto, o ensino ser inclusivo quer dizer que se eu der acesso a muitas pessoas dentro do processo educacional, muitas pessoas conseguirão evoluir e muitas pessoas terão essa inclusão. Ok, né? Não dou... beleza, né? Nesse ponto, tudo bem. Só que da mesma forma, o ensino se torna exclusivo. Por que, professor? Se ele inclui, como é que ele exclui? Ele exclui porque, na medida que você vai evoluindo, você vai se aprimorando numa determinada área de atuação. Por exemplo, eu escolhi a administração. Primeiro tentei fazer essa faculdade de computação, não fui tão bem. Depois fiz a faculdade de administração com habilitação em marketing. Ok, né? Então saí com uma bagagem de administração e com uma bagagem de marketing. Então, vamos dizer assim, tendo chegado ao fim da graduação, eu já era, na época quando falavam sobre isso, eu já era 3%, 4%, 5% da população brasileira que terminava um curso superior. Vamos dizer que hoje esteja em 9%, 10%, dada a profusão de ensino superior que está no Brasil e a facilidade que há para se formar no ensino superior. Realmente, está muito mais fácil. Tá? Não vou falar contra isso, porque realmente está mais fácil se formar na educação superior no Brasil. Em que nível é uma outra discussão, né? Em que qualidade, em que profusão, né? em que nível de qualificação, em que qualificação é uma outra discussão, mas está mais fácil? Está, beleza. Né? Então, muito mais pessoas estão, teoricamente, se formando no ensino superior, senão não haveria tantas instituições de ensino superior espalhadas pelo Brasil. Qualidade é uma coisa, quantidade é outra. E aí, quando você escolhe fazer administração, você automaticamente escolhe não fazer odontologia, você escolhe não fazer direito, você escolhe não fazer contabilidade, engenharia, etc. Então, notem que a educação ela é excludente. Você exclui vários campos de atuação em prol de um que você escolheu e diz, não, eu vou me formar nisso, eu vou fazer este curso, eu vou me formar nesta faculdade, neste curso. E aí você faz, sei lá, um MBA, aí você faz uma pós-graduação lato sensu, né? Essas empresas que vendem pós-graduações genéricas, vamos dizer assim. Não satisfeito com isso, quer dizer, você cria mais uma diferenciação para você. Então, quer dizer, o ensino para você está sendo uma mola ou um trampolim para a diferenciação. Então, quer dizer, você não está mais sendo inclusivo, você está sendo exclusivo. Você está sendo cada vez melhor preparado para o mercado de trabalho. Quer dizer, você está, você não está mais pensando em inclusão nesse momento aí, né? Sendo bem sincero, você não está mais pensando em inclusão. Na sequência, você faz, sei lá, um mestrado, depois do mestrado você faz o doutorado. Você faz um mestrado e doutorado para ser igual aos outros? Vamos dizer, você faz mestrado e doutorado para ser inclusivo? Ou você faz mestrado e doutorado para ser exclusivo? Olha a pergunta, olha a sagacidade, olha
o nível, né, de complexidade que esse tema de inclusão e ensino tem. A junção dessas duas palavras ela é muito ruim, até porque não existe assim uma compreensão do que seja inclusão. As pessoas confundem e jogam tudo, incluem muita coisa nesse termo inclusão, que acaba gerando uma casa da mãe Joana, uma educação ao Deus dará, porque você não gera mais, você não consegue mais trabalhar na plenitude da qualidade que você pode oferecer para o seu aluno, teoricamente normal, vamos dizer assim. Aquele aluno que não procura a tal inclusão, ele quer ser tratado como os outros, ele quer ter o melhor que ele pode ter para ele. E aí você começa a ter problemas, você começa a ter choques de interesses dentro de sala de aula, você começa a ter choques de interesses na instituição, e você começa a ter problemas com quem defende uma linha de atuação, quem defende outra. E novamente, eu vou falar assim, ó, eu não quero que a escola seja uma coisa excludente. Não, a escola tem que ser inclusiva, mas eu penso que ela tem que ser inclusiva na questão de temas de discussão em sala de aula, na questão da apresentação de diversos temas, na apresentação de diversos conhecimentos, na apresentação de diversas questões que levem a essas reflexões que eu estou trazendo para vocês. Porque se eu tenho um aluno que fica para trás, um aluno que tem problemas, vamos lá, vamos voltar no vídeo anterior. A gente falou aí que uma professora de ensino médio, vamos dizer assim, de 5º a 9º ano, ela atende o 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano, são 5 turmas, 5 séries, 5 graduações diferentes. Cada turma com os seus 30 alunos, então nós temos 150 alunos e às vezes nós temos 2 ou 3 turnos, ou 2 turnos, ou 2 turmas de manhã e uma tarde. Então nós estamos falando de uma professora, de uma pessoa normal que atende 450 jovens, vamos dizer assim, em uma semana. Na sua aula de matemática, e aula de matemática ainda, matemática e português são aquelas aulas que têm mais contato com os alunos, porque tem 5, 6 aulas de português e de matemática por semana. Agora imagina a professora de geografia, a professora de história, o professor de, sei lá, de filosofia ou de ensino religioso, que seja, de uma instituição que ainda tem essas questões, que você vai lá e dá 1 ou 2 aulas por semana para aquela turma. Quer dizer, você não gera muito vínculo com os alunos daquelas turmas que podem ter alguém que demande uma condição especial de ensino. Então, veja, perceba, essa questão da inclusão e essa inclusão de diversos temas nessa questão da inclusão, né, a absorção pelo tema inclusão de diversas vertentes, é complicado para o professor também. É complicado para a escola. Porque daí o pai daquele aluno que entende ou que percebe que o filho dele tem certas limitações, vai querer que a escola comece a tratá-lo como diferente. Mas ele colocou o filho numa escola para ele ser tratado como os outros. Poxa, é complicado, né, gente? É complexo esse negócio aí, né? E aí nessa de você colocar todo mundo dentro, você incluir todos, você não deixar ninguém para trás, você gera um déficit de educação, você gera um déficit de ensino. Porque prática normal, hoje em dia, nos colégios públicos que eu conheço, não existe mais a repetição. Você não repete mais o ano, você não passa mais por aquele ano de novo. Você vai seguindo. Para quê? Para que você não fique para trás da turma da qual você participava. E aí você chega lá no 9º ano sem conhecimento nenhum, porque fui passando, fui sendo passado, me trouxeram para cá. Daí você faz lá, sei lá, um ano lá de equalização e sai do colégio.
O que é terrível no ensino superior depois. É horrível essa inclusão, né, no ensino superior depois. Por quê? Porque a pessoa chega no ensino superior sem o mínimo conhecimento, sem a mínima capacidade de estar ali, sem capacidade de leitura, sem capacidade de cálculos matemáticos, sem capacidade de entendimento do mundo, sem capacidade de raciocínio, gente. Tive alunos excepcionais. Mas também tive alunos problemáticos. Alunos que você dá um texto com 12 páginas, 6 páginas de leitura e ele não consegue sugar a essência. Alunos que não conseguem assistir um filme de 20 minutos, meia hora, sem pedir para você interromper o filme e passar ele de pedaço em pedaço para que ele possa entender melhor o filme. E não estou falando de um filme de 3 horas, não estou falando de nenhum filme... Um filme, uma entrevista com uma pessoa, uma coisa assim. Então essa inclusão gera a exclusão. A inclusão não é boa. A inclusão de temas, legal, show, mas a inclusão, assim, Então vocês percebam que essa inclusão ela é problemática para quem ensina. A inclusão na educação como um todo, cultura, esporte, lazer, tudo que faz parte da educação, show de bola. Na sala de aula é problemático. Então nós deveríamos ter escolas especiais para pessoas com deficiência de aprendizado. E não estou falando de APAE, né, de realmente aquelas crianças com síndrome de Down excepcionais, que têm limitações extremas de aprendizado. Não, estou falando uma escola que se propusesse a tratar, ou a cuidar, ou a ensinar essas pessoas que têm mais limitação de aprendizado. E aí, assim, nós teríamos um ensino inclusivo, porque ela incluiria aqueles que, quem sabe uma turma especial. E aí gera um outro problema, um problema comercial, um problema mercadológico. Quantas pessoas existem com essas tantas limitações a ponto de justificar a abertura de uma escola desse tipo em qualquer cidade do Brasil? E a gente, eu falo aqui do sul do país, numa região mais economicamente melhor, vamos dizer assim. E vamos lá, no Nordeste, no Norte, que as distâncias são grandes, que a gente vê pelas reportagens que as escolas têm suas limitações, têm seus problemas. Poxa, gente, o Brasil é um país complexo demais para falar em inclusão no ensino, inclusão na educação. O Brasil tem muitas diversidades, o Brasil tem muitas deficiências. O povo brasileiro tem uma diferença muito grande dentro dele mesmo. Aspectos culturais muito diferentes no Norte, no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, para não deixar ninguém de fora. Nós temos abismos econômicos enormes, gigantescos no Brasil. Nós temos... E aí você começar a falar de inclusão no ensino, inclusão na educação, é um problema sério para ser resolvido. É um problema sério para ser analisado e depois ser resolvido. Então, quanto mais nós nos esforçarmos para entender qual é o tipo de inclusão que se quer fazer, que é todo mundo junto, todo mundo vão lá, todo mundo no mesmo barco, e a gente começa a entender que uns remam mais forte, outros remam mais devagar, outros não conseguem nem remar. E aí como é que fica? O barco vira, o barco afunda, e aí quem rema mais forte tem que remar mais forte ainda para puxar quem não rema tão bem, ou até quem não rema. Vamos fazer analogias aqui, né? Então, volto a falar, não estou dizendo que as
pessoas que têm limitações, ou que têm diferenças, não tenham que participar do processo educacional. Elas têm que participar. Estou falando que devemos olhar com outros olhos a questão do que realmente é inclusão. Do que nível, quem vai ser incluído, como será incluído, porque do jeito que tá ruim, tá mal, né? Não está sendo feito da forma mais adequada. Então, é um problema aí que escolas, professores, pais, sociedade, governos têm que sentar e conversar para que haja um alinhamento, para que haja uma visão assim limitante, vamos dizer, o que é inclusão, para a gente primeiro entender o que é essa inclusão, para depois a gente perguntar quem será incluído, em que nível será incluído, que tipo de inclusão será proporcionado, porque esse samba do crioulo doido aí não está resolvendo muita coisa não. E aí a gente sofre com um problema de falta de mão de obra, a gente sofre com problema de má preparação, a gente sofre com problemas de produtividade, a gente sofre com problemas de não conseguir erguer o país, e isso tudo começa a fazer sentido, a gente começa a ver que se a gente fala que a educação é a solução, que a educação é o que vai resolver o país, e como sempre é falado, e isso é o tema do próximo vídeo, a questão do investimento em educação, então a gente precisa olhar com melhores olhos todos esses temas aí, porque do jeito que está, não está legal, né? Para fazer um fechamento, convido você a assistir o último vídeo da série aí de educação, quem sabe até o penúltimo, porque eu já estou vendo que pode ser que seja necessário um último vídeo com relação a isso. Vamos ver no andamento do próximo vídeo, porque são temas que vão surgindo, a gente vai aqui filosofando, a gente vai pensando, vai elucubrando. Então convido você a assistir o próximo vídeo sobre investimento em educação, que faz um primeiro fechamento dessa questão, dessa análise toda que eu estou fazendo aqui com relação à educação. Eu sou o professor Márcio, agora mais consultor do que professor, atuo nas áreas de marketing, planejamento, estratégia e projetos. Espero você no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.